Boa noite a todos. Hoje, 17 de novembro de 2024, estamos iniciando mais um estudo do NEP Alcione, com Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, hoje com dois versículos que se complementam, versículos 9 e versículo 10. Eu vou iniciar lendo um texto que está em Pão Nosso, capítulo 78, segundo a carne. Esse texto, Emmanuel fez a reflexão a partir de um versículo de Paulo, aos Romanos, capítulo 8, versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Para quem vive segundo a carne, isto é, de conformidade com os impulsos inferiores, a estação de luta terrestre não é mais que uma série de acontecimentos vazios. Em todos os momentos, a limitação ser-lhe-á fantasma incessante. Cérebro esmagado pelas noções negativas, encontrar-se-á com a morte a cada passo. Para a consciência que teve a infelicidade de esposar concepções tão escuras, não passará a existência humana de comédia infeliz. No sofrimento, identifica uma casa adequada ao desespero. No trabalho, destinado à purificação espiritual, sente o clima da revolta. Não pode contar com a bênção do amor, porquanto, em face da apreciação de que lhe é própria, os laços afetivos são meros acidentes no mecanismo dos desejos eventuais. A dor benfeitora e conservadora do mundo é-lhe intolerável a disciplina constitui-lhe angustioso cárcere e o serviço aos semelhantes representa pesada humilhação. Nunca perdoa, não sabe renunciar, dói-lhe ceder em favor de alguém, e quando ajuda, exige do beneficiado a subserviência do escravo. Desditoso o homem que vive, respira e age segundo a carne. Os conflitos da posse atormentam-lhe o coração, por tempo indeterminado, com o mesmo valor da vida selvagem. Ai dele, todavia, porque a hora renovadora soará sempre, e se fugiu à atmosfera da imortalidade, se asfixiou as melhores aspirações da própria alma, se escapou ao exercício salutar do sofrimento, se fez questão de aumentar apetites e prazeres pela absoluta integração com o lado inferior da vida, que poderá esperar do fim do corpo, senão sepulcro, sombra e impossibilidade dentro da noite cruel? Então, eu convido a todos, os queridos amigos, meus queridos irmãos, a elevar os nossos pensamentos ainda mais, a pensar em Jesus, pensar em Deus, pensar em nossos mentores, aos mentores do grupo, a espiritualidade que nos acompanha, agradecer a essa bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender um pouco mais os ensinos de Jesus, de Paulo, que a gente possa imaginar a cada irmão
que não pôde estar aqui presente, que eles possam sentir o nosso afeto, o nosso carinho, que a gente possa pensar em nosso corpo, em nossa saúde física, em nossa saúde espiritual. Se tivermos em necessidade de cura, que a luz se faça presente em nosso corpo. Se algum de nossos familiares estiver em necessidade de cura, se algum de nossos amigos ou irmãos menores, que a luz da saúde também possa invadir todo o ser, restaurar a saúde, e que a luz desse estudo possa alcançar a todos os nossos irmãos em necessidade, em situação de dor, de desespero, que eles possam se acalmar, sentir paz, sentir o amor, nos envolver, que a gente possa ser cada vez mais instrumentos de Ti, Senhor. Abençoe nosso estudo, permaneça conosco, nos dê permissão para iniciar. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos, versículos de 6, capítulo 6, de 9 a 10. Eu, na nossa arte lá, eu peguei um versículo da Bíblia de Jerusalém e um versículo da Bíblia Almeida atualizada e revisada. Porque são aqueles versículos, eles se complementam. Em todos os exegéticos que você vai procurar, os versículos estão juntos. Mas é aquele... Deixa eu desligar meu WhatsApp aqui. Ele está no computador, senão ele fica pitando. Mas são aqueles versículos que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Eu vou ler o da Bíblia de Jerusalém. Alguém está com alguma Bíblia em aberto que queira ler? Não, mas eu estou com o Então, Search que tem algumas versões aqui. você quer ler alguma? Vamos ver. Deixa eu ver se tem algum. A Bíblia de Jerusalém está aqui. Uhum. E deixa eu ler esta primeira aqui. Almeida revisada e atualizada. Não sei se é uma boa, se é uma má. Eu Por desconheço, mas você me favor. diz. Eu já ia dizer justamente isso. É bom, não é? Mudo. Tem um termo aí que é Eu peguei o segundo, eu peguei o primeiro da Bíblia de Jerusalém e o segundo da Almeida atualizada e revisada. Então eu vou ver Almeida revisada e corrigida. Esse eu peguei o isso. 10. É o Ah, é? versículo 10 exatamente, que eu percebi Então, que a Silvia não divulgou nas redes sociais. Eu digo, "Tá, será que ela quis evitar alguma coisa, ser mais Então, discreta?" então, tem uma grega que eu não vou me arriscar. mas depois a gente vai conversar sobre isso e eu vou ler o que eu pesquisei e o que nós temos sobre essas palavras no grego. Tá bom. Só, só porque a minha dúvida, só antecipar rapidinho, é que se esse termo estaria nos escritos originais ou foi Sim, inserido posteriormente, porque foi sim, isso que eu fiquei na dúvida. é, eu tenho um pouco dos debates exegéticos e atuais. Por Que bom. favor. Então eu vou ler, ó, um que está escrito aqui, tradução brasileira. Mas eu acho que a gente pode ler
porque a gente não tem a gente tem que trabalhar sobre essa coisa de essa liberdade de ir contra toda forma que é contra o amor, né? E de alguma forma, assim, qualquer que seja a versão, o que não ressoar conosco, É, nós trazemos para a discussão salutar é, aqui, né, se me permite. sim. Bom, vamos lá. Eu vou ler então a primeira que aparece aqui, revisada, a Almeida revisada, atualizada em 93. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Esse é o 9. Deixa eu ver. Engraçado, eu pedi 9 e 10, ele só me trouxe o 9. Deixa eu ler o 10 então. O 10 na mesma versão, diz: nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. É É, isso aí. eu acho que qualquer versão que a gente for, elas vão cair ou em um ou em outro. Que nem a Bíblia de Jerusalém, o nono, o versículo 9, ele vai falar impúdicos, idólatras, adúlteros, depravados. E o 10 da Almeida vem falar em ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes e roubadores. Então, eu evitei colocar essas palavras na nossa arte e no Instagram, né? Então, mas a gente tem em grego o que vem a ser essas palavras em grego, e o porquê delas, né? Assim, o que tem a respeito disso. Alguém quer começar? Eu quero fazer só um rapidíssimo Por comentário, né? favor. Eu acho que o ponto é sempre o seguinte: a gente tem que entender que Paulo estava falando num contexto. Num contexto de 2000 anos atrás, onde a sociedade, a percepção do que era certo e errado era diferente. Tanto é que Jesus veio e aconteceu o que aconteceu. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. E na nossa capacidade atual, a gente também tem que entender outras coisas, né? Que, como espírita, né? Eu não gosto de dizer que eu sou espírita, eu gosto de dizer que eu estou espírita, porque eu estou estudando, aprendendo, caminhando. Eu estou aplicando a visão do Espiritismo, né, sobre vários pontos, sobre várias questões. Inclusive, essa questão de nominar os tipos de pecado, para mim, pouco importa, como espírita. Acho que o ponto que a gente tem que ter do estudo é esse, né? Então, se numa versão aparece uma palavra, ou uma categoria, ou um tipo, e a conclusão de Paulo vai dizendo que não vai herdar o reino de Deus, a minha primeira impressão é: isso é momentâneo, né? O próprio Paulo estava num ambiente que, se ele chegasse para todo mundo e falasse assim, não, todo mundo vai herdar, acabou, né? Então, é essa perspectiva que eu tenho que trazer de 2000 anos atrás, e dentro da minha pequena capacidade de raciocínio, ainda tem muita coisa para aprender, ainda tem muita coisa para eliminar, ainda tem dos dois lados, né? Porque a gente, da mesma maneira que a gente trabalha essa questão de amar a todos, a gente vê narrativas, pessoas puxando ideologias, o que também está errado, né? Na minha visão. Mas não sou eu que vou criticar isso. O que eu tenho a fazer é, qualquer que seja a categoria que Paulo determinou, eu tenho que, para mim, porque é esse o meu gol nessa vida, e daí para diante, né? É desenvolver um olhar de compaixão, é desenvolver um olhar de amor, é desenvolver um olhar de aceitação do próximo com a sua dificuldade, como eu tenho as minhas próximas. Eu não sei o que eu fui em outras vidas, eu posso ter sido tudo isso, certamente fui ladrão, roubador, que seja, é, qualquer que seja a denominação, né? Não importa. Porque para o espírito, o que importa são as conquistas da moral. Se você é qualquer coisa que te afasta da moral e das leis de Deus, então é nesse sentido que Paulo direciona essa mensagem. E o não herdará o reino de Deus é momentâneo, porque a partir do momento que a gente se transformar, a partir do momento que a gente entrar em contato consigo mesmo, com a nossa
natureza amorosa, nós vamos herdar, todos vamos. Essa é uma determinação de Deus. Era isso que eu queria dizer. Obrigado. Sim, concordo plenamente. Bom, em relação a isso, tem o Barclay, né? Que é ele vem falar que lá em Corinto, o maior edifício que tinha era da deusa Afrodite. Então, só para a gente ter uma noção, né? É, era o templo de Afrodite, e onde a idolatria e essa imoralidade, elas floresciam lado a lado. Então, a gente imagina o que era, né? Corinto. E se a gente for olhar essa questão do sexo, né? A questão da homossexualidade não era algo incomum lá naquele mundo helenístico, na época de Paulo, né? E a prostituição também não era algo incomum. E a gente vê a cultura grega, né? Ah, na Grécia clássica, aquela libertinagem. Tá certo que Roma, na vida romana, não era tão aceito essa libertinagem grega, mas ela não era tão frequente, mas existia. Então, vamos lá. Mas antes da gente entrar nesse ponto, o Paulo ele começa com o tradicional, então não sabeis, né? Que ele já vem, é uma frase que ele costuma utilizar, né? Ele usa frequentemente essa frase, então não sabeis, que é para trazer à tona aqueles ensinamentos que ele já para trazer à mente aquelas verdades que ele já havia ensinado. Então, para aqueles leitores daquela carta, já para eles relembrarem, né? E aí Paulo ele vem questionar, né? Mas vocês não sabeis? E aí a gente se remete, e Paulo vem trazer essa lembrança ao Sermão do Monte. Todas aquelas bem-aventuranças que Jesus fala que não sabeis que os injustos não hão. Paulo questiona, né, que os injustos não hão de herdar o reino de Deus. E Jesus vem falar: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque é deles o reino dos céus, né? Então, Paulo, com esse contraste, ele vem trazer todos esses erros, todos esses enganos dos irmãos de Corinto. O Paulo ele vem chamar atenção para esse perigo dessas práticas que desviam dessa justiça divina que ele tanto traz. E ele, enquanto Jesus aponta o caminho da bem-aventurança para os que reconhecem a necessidade de buscar viver em harmonia, né, com os valores de Deus. E aí a gente começa a pensar nesse pobre de espírito, né, que Cristo traz no Sermão do Monte. E Emmanuel, ele traz essa pergunta Emmanuel responde essa pergunta no livro Consolador: o que é ser pobre de espírito? É aquele que é desprovido do espírito de ambição, do egoísmo, que ainda nos aprisiona
aprisiona as nossas lutas, as nossas conquistas materiais. E isso mostra quando a gente consegue se libertar, uma alma mais, um espírito mais simples, singelo, coração mais humilde e de alguém que está pronto a seguir aqueles ensinamentos do Cristo que o Paulo vem, então, relembrar. Mas vocês não lembram, vocês não sabeis? Então, ele vem tentar lembrar de todos esses ensinamentos que o que vale é buscar o Cristo com essa disposição sincera, esse desapego das coisas das coisas desse mundo, né? Que esse é o caminho da verdadeira herança. E quando ele vem, aí ele traz essa lista, né? Essa listas de erros e desenganos, né? E ele é uma lista de vícios. E aí a gente entra nessa questão sexual. A primeira palavra, que é o efeminado, ela quer dizer malakoi, em grego, que, se a gente for analisar em grego o que é pusilânime, ou mulherengo, que quer dizer uma fraqueza moral, um covarde, um medroso, um fraco de ânimo. E a outra palavra, então, essa é arsenokoitai. Essa outra palavra, que também leva à questão da homossexualidade, ela já aparece apenas 3 vezes. Depois eu vou ler aqui um texto para vocês entenderem. E ela é uma palavra que ela não pode ser alcançada em um contexto. Ela é impossível determinar o significado dela. Os estudiosos não chegaram a um contexto da tradução dessa arsenokoitai. Então, o malakoi, que se traduziu como um efeminado, uma pessoa macia, uma pessoa mole, na verdade é um pusilânime, que quer dizer alguém mulherengo, alguém com uma fraqueza moral, algum covarde, mas também está ligado a uma pederástica. E o que é a pederástica? O sexo de uma pessoa adulta com uma pessoa mais nova, que é o quê? A pedofilia. Então, se a gente for interpretar hoje, tem um estudo da Candice Gunter, eu não sei se vocês conhecem. Ela fez um estudo, ela tem um estudo na internet. Depois, se vocês não conhecem, eu compartilho com vocês, eu coloco no grupo. E ela fez um estudo de Coríntios a partir de Emmanuel. E deixa eu ver, deixa eu abrir aqui. E ela vem trazer, eu achei isso num livro, mas ela trouxe de uma maneira bem mais resumida essa questão dessa questão das palavras. Eu acabei mudando aqui. Quanto à palavra malakoi, que literalmente significa mole, macio, vocês me dão licença que eu vou ler, tá? Houve versões bíblicas que a traduzimos como depravados, pervertidos, efeminados, efebos,
meninos prostitutos e algumas versões modernas chegaram até mesmo a falar em homossexuais. Entretanto, até a Reforma, no século XVI, e no catolicismo, no século XX, pensava-se que tal palavra significasse masturbadores. Sabe-se, porém, que para além de seu sentido literal de mole ou macio, tal termo, quando usado para adjetivar pessoas, pode também ser entendido como laço, irrefreável ou mesmo efeminado. É a partir dessa última tradução que se tem entendido por parte dos religiosos tradicionais, que, portanto, existiria no texto uma condenação aos homossexuais. Segundo esta concepção, um homem laço, promíscuo e efeminado só poderia se tratar de um homem homossexual. Não obstante, há uma séria contra-argumentação a esse entendimento. Uma grande e hoje crescente parte dos estudiosos tem questionado essa interpretação, mostrando que a palavra malakoi, mesmo quando traduzida como efeminado, jamais pode ser entendida como uma referência ao homossexualismo, a homossexuais. Para tal intento, mostram que tal tradução é ambígua, uma vez que o termo efeminado filologicamente sempre significou, para além de pusilânime, também mulherengo. Então, quando Paulo ele está falando aqui em homossexuais, na verdade é mulherengo. É uma pessoa fraca, uma pessoa covarde, uma pessoa medrosa. Ou também pode ser interpretado como uma pessoa que faz sexo, uma pessoa adulta que faz sexo com uma pessoa de idade menor, que pode ser que é uma pederástica naquele tempo, que é uma pedofilia no nosso tempo. Já em relação à palavra arsenokoitai, há controvérsias. A controvérsia é ainda maior, uma vez que ela, em um intervalo de 3 séculos, somente aparece em 2 escritos de Paulo e, posteriormente, nos oráculos proféticos, Sibiline Oracles, e em mais nenhuma outra literatura na história. Em ambos dos casos, a palavra se encontra dentro de uma lista, como essa lista que Paulo traz e como Paulo traz em outras ocasiões as listas de Paulo, de modo a seu significado não poder ser alcançado a partir de um contexto. Fica impossível determinar seu significado literal. Há, porém, um certo consenso que esta palavra se trata de um neologismo criado por Paulo, que teria juntado as palavras arsem, que significa homem, e coitém, que significa cama. Vale notar que para alguns religiosos, como os tradutores da nova versão, não sei, e a Bíblia na linguagem de hoje, que não é uma boa tradução, tal dado já seria suficiente para levá-los a crer que tal palavra se referiria, sim, ao homossexual, uma vez que o pecado que um homem pode fazer na cama seria, em seus pontos de vista, quase certamente um ato homossexual. Tal entendimento, acusado de simplista e homofóbico pelos liberais. Com efeito, não pareceu não dar conta de desvendar a palavra. Então, até hoje não se desvendou essa palavra em questão para a maioria dos exegetas e acadêmicos. E aí, diante da impossibilidade de encontrar significado literal dessa palavra, uma ampla gama de estudos acadêmicos
foi feita ao longo do século XX, no intuito de compreender de fato o termo e evitar sua tradução de modo precipitado e controverso. E é então que, pelo método histórico crítico, pôde-se, enfim, compreender o que tem sido amplamente aceito como o mais provável sentido do neologismo paulino. Então, pode ser prostitutos cultuais, pode ser para tempos pagãos, como Dionísio, Baal, Diana, e é isso, dessas duas palavras. E é isso. Então, o que a gente vê, o que Paulo está condenando é gente, não é a homossexualidade, né? Tá certo que a homossexualidade era uma coisa mais comum, né? Mas poderia ser uma pederástica e essa fraqueza moral, e esse malacoi, né? Que é essa questão mulherenga, essa fraqueza moral, essa fraqueza de ânimo, né? Ô, Silvio, Oi, posso compartilhar aqui o comentário do Beacon sobre isso? deve. Vamos lá. Desculpa, minha voz está indo embora, final do dia, alergia, então vamos lá, tomar um gole d'água. Ele tem um comentário muito amplo aí sobre todo esses dois versículos, mas eu vou focar aqui no que ele chama de advertência solene. Eu vou ler para vocês. Uma advertência solene, 6, 9 a 10. Paulo insiste que eles já sabem a ação correta a tomar. Eles sabiam, ou já deveriam saber, que a injustiça era pecado, que os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Versículo 9. A palavra injustos coloca as suas ações em igualdade com as dos gentios, mas aqui a palavra denota os imorais em geral, aqueles que ofendem a Deus e o homem com iniquidades de todos os tipos. A advertência de Paulo inclui uma forte nota: não erreis. O verbo mostra que argumentos sedutores estão em circulação pelos quais os perversos tinham êxito em tranquilizar as suas consciências. A fim de fazer absolutamente claro, Paulo apresentou uma lista de pecados que aparentemente eram tentações especiais aos coríntios. Qualquer desses pecados romperia o relacionamento de um homem em Cristo e o desqualificaria como um herdeiro para o reino de Deus. Mais uma vez, observar que essa é uma visão desse estudioso, não é uma visão recente, e tem uma série de conotações aí, mas na minha interpretação espírita não habilitaria a pessoa que vive nessa vibração, nesse padrão vibratório, a ascender nesse momento ao status do Cristo. É basicamente isso que eu entendo que ele está falando. Eu vou continuar. A lista de 10 tópicos é representativa em vez de exaustiva. Os pecados estão associados à resposta de personalidade, tornando-os assim mais específicos. Aí ele fala, devassos. Para mim, quando ele fala devassos, está incluído 75% de tudo, né? Geralmente significa aqueles que praticam imoralidade sexual, qualquer que seja. Qualquer que seja. Pederastia, homossexualidade, heterossexualidade, o sexo fora do casamento. Veja, qualquer devassidão é atacado por aqui. Então, já, para mim, essa discussão já estaria encerrada aqui, mas vamos continuar, porque de comentando, né, a gente tem que extrapolar os outros. Idólatras, adúlteros, ele comenta que isso já faz parte de um mandamento, então é chover no molhado, é obviamente que isso daí não é aceito. Aí quando ele fala efeminados, ele diz o seguinte: efeminados pode ter uma intensidade suave ou voluptuosa. E é um termo usado por Paulo significando um vício geral pelos pecados da carne. Godê
eu não sei quem é, traduz o termo como aqueles que mimam o corpo. Acho que aí tem a relação que você falou do corpo mole, alguma coisa assim, né? Enquanto Arndt e Gingrich o traduzem como homens e rapazes que se permitem ser abusados homossexualmente, que também pode ter a conotação da prostituição ritual, como a gente já estudou e você também comentou aqui. Aí, na sequência, ele fala de sodomitas, pecado de sodomia era largamente praticado pelos gregos, e, obviamente, a sodomia só é praticada por homossexuais, não tem como fugir disso. Ladrão, avarento, bêbado, blá, 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 blá. Duas coisas que eu quero ressaltar que eu acho importante. Primeiro, não é uma lista exaustiva. Se não é exaustiva, a gente não tem que focar em A, B ou C. A gente tem que saber, a gente tem que entender. Mas existem muito mais outros que não estão citados aqui e que também nos afastam de herdar o reino de Deus. Vamos seguir a linha de Paulo. Segundo, a questão, mais uma vez, da sexualidade ou não, isso daí é muito fluido. Hoje a gente vive numa situação que a bola foi puxada de novo para o outro lado. Então, o normal, que antigamente, nessa época, normal que eu falo é da curva normal, onde existe uma concentração das maiores ocorrências. É esse normal que eu me refiro. Não certo e errado. Normal é o maior número de ocorrências. No passado, a homossexualidade, como está escrito aqui, era absolutamente uma prática, inclusive entre os romanos, como a pedofilia, como a pederastia e outros tantos, né? Com o movimento das igrejas, né, desse excesso de conservadorismo, sabe-se lá movido a quê, houve uma castração muito grande, houve uma, na minha visão, na minha humilde visão, houve uma procura de se recolher isso, entendendo que isso se torna, que isso não era aprovado naquela época, naquela imagem, pela vontade de Deus. Mais na frente, existe um comentário de John MacArthur, que não é o meu favorito, né? Eu acho que ele é muito. é, eu não vou usar a palavra conservador, porque isso pode gerar um monte de dúvidas na nossa cabeça, mas ele é muito restrito na visão dele, da ótica dele, da religiosidade dele. Mas ele faz um comentário justificando a questão do homossexualismo como não aprovado por Deus. E ele cita passagens bíblicas falando: o homem não deve se vestir de mulher, mulher não deve se vestir de homem. Isso é uma ideia dele, né? Mas o que eu quero focar, o que eu acho importante a gente entender aqui, é o seguinte: da mesma maneira que existem homossexuais promíscuos, existem heterossexuais promíscuos. Não é o fato de você ser homossexual ou heterossexual que te dá a aura de estar certo ou errado. É muito mais uma questão da conduta do que da escolha da opção sexual. Apesar de que hoje em dia, com essa situação de você puxar muito para o outro extremo e criar confusão na cabeça das pessoas sobre as questões de ideologias de gênero e tudo mais, que eu não vou nem entrar aqui, não é nem o contexto, mas o importante é que a gente tenha em mente que o que Paulo está comentando aqui, na minha visão, hoje, é a promiscuidade. Se eu, de alguma forma, sou homossexual, se eu faço essa opção sexual, mas eu me mantenho dentro dos parâmetros e dos valores cristãos, por que que isso ofenderia a Deus? Essa é a minha pergunta. Essa é a minha questão. Agora, eu sou heterossexual, mas eu minto, né? Eu aprovo aborto, eu cometo adultério. Isso me faz melhor do que quem é homossexual? Não. O que nos faz iguais é a moralidade. Mesmo porque o espírito não tem sexo. O espírito é um ser assexuado. E nesta vida encarnada, nós assumimos a sexualidade até para nos provar, até para nos testar, até para que a gente consiga controlar sentimentos, emoções e aí vai. Então é nesse sentido que eu imagino, como eu falei no começo, né? Paulo tinha uma visão há 2000 anos atrás. Muita coisa mudou, muita coisa evoluiu, muita coisa degringolou, mas hoje eu acho que a gente consegue focar nessa mensagem de Paulo, principalmente ele estava direcionando, não é uma carta geral a todas as igrejas, é uma carta a Corintos. Ele estava abordando um problema que ele percebia em Corintos, na visão dele, de um judeu de 2000 anos atrás,
endereçando um problema que era particular de Coríntios. E como a gente já viu aqui, Coríntios tinha todos esses problemas. Prostituição desenfreada, incluindo religião no meio, que são coisas que não devem se misturar. Era um porto de chegada, então é óbvio que tudo isso estava em efervescência. E Paulo endereçou, na minha visão, dessa maneira. Então, a mim não me choca. Quando eu vejo homossexuais, não me choca. Ele é um sexista. Paulo era contra os homossexuais. Eu não vejo absolutamente dessa forma. Não muda absolutamente nada a minha sede e vontade de estudar o que Paulo fala e o alinhamento dele com a vontade de Jesus, com as palavras de Jesus. Então, não sei se eu extrapolei meu tempo falando aqui, mas eu acho que é importante, porque hoje a gente vive um mundo onde as narrativas estão nos puxando para a discotimização, para lado. Ou você é a favor ou você é contra. Eu não sou a favor nem contra. Eu não sou. O que eu sou a favor é, você é uma boa pessoa? Você pratica os valores cristãos? Então eu sou a favor de você. Se você não é, eu não sou contra. Mas eu vou rezar para você, para que você consiga, tal qual eu, tentar encaminhar da melhor maneira possível. Não sei se era esse o intuito, mas gostaria de ter dividido essa opinião com vocês, porque faz parte do nosso estudo, a gente vê diversas perspectivas, aprender um com o outro. Espero, que tenha ajudado de alguma maneira. Obrigado. Silvia? Veja assim, se permite, que a promiscuidade é uma coisa que afeta a pessoa, né? O sentimento agride, tem muito a ver de rejeição, né? Desperta nas pessoas muito isso, e de controle, subjugação das outras pessoas. É toda uma conduta moral que ela não é cristã, né? A promiscuidade leva muito a isso, ela desperta isso nas pessoas, eu percebo. O que ele está falando são de tudo que é excesso, né? Tudo que é excesso, tudo que leva. Por que se a pessoa não deve ferir o outro, né? Não deve magoar o outro? Que é coisa mais terrível do que uma traição, que é como maltrata o ser, alguém trair outro, alguém rejeitar, e dizer prefira escolher um e denegrir a outro, né? E é isso que eu acho que tudo isso da promiscuidade leva. Ela que realmente é uma postura contrária aos princípios, né? A sexualidade é o que a pessoa quiser. Que para ela tá bem, o que ela vive, o que ela nasceu para ser. Daí não é outra questão. Só que fica tudo agregado, né? Sei lá. E tem gente que é promíscua em outras coisas que não é sexo. Vamos combinar? Então vamos lá. Graça, minha querida. Enquanto vocês falavam, eu ficava meditando aqui sobre. Realmente concordo totalmente, inclusive com o Jaime. Percebo que o que pode acontecer muito, e o que eu vejo mais, o que acontece é um erro de anacronismo, né? É isso que nós vemos acontecer muito na interpretação desses textos, que é justamente na cronologia, né? A gente atribuir a uma época conceitos, ideias ou elementos que pertencem a outra época. E a gente analisa isso com o olhar do hoje. Então, claramente vai haver uma discordância. Então, me chamou muito a atenção o termo efeminado, não por todo o conjunto de ideias em torno, pelas lutas, pelas questões que se formam em torno. Para mim, pessoalmente, o que chamou a atenção foi por que esse termo ele aparece em algumas traduções e outras não. Não a base do que seria a explicação. Mas o que levou alguns estudiosos, alguns tradutores, a inserir esse texto, essa palavra, esse vocábulo, e outros não. Foi esse o ponto que me causou indagação. Em relação aos costumes da época, eu ainda levei também por esse lado a questão do efeminado,
nós sabíamos que, embora não fosse algo público, mas realmente a prostituição acontecia, né? Os próprios senhores, eles faziam uso sexual dos servos, sejam de sexo masculino e feminino, dos dois. Então, se Paulo também, caso seja essa interpretação, né? Não estaria se referindo a esse trecho em particular, né? A essa fração em particular. Eventualmente, pessoas ali que estavam se servindo desse tipo de prostituição dentro do próprio lar, porque infelizmente isso acontecia, né? Então, foi isso. Os pontos principais foram esses. E nesses pontos principais, a gente destaca que eram pontos que eles já sabiam desses problemas, eles retratam os tradutores, né, como uma promiscuidade masculina, eles não tratam de uma prostituição feminina, é sempre voltada ao sexo masculino, praticamente. A gente vê pouco ao sexo feminino, e então é mais para o lado masculino. E a gente tenta entender como essa questão dessas listas, e quando Paulo vem falar sobre não herdar ao reino de Deus, e quando Jesus primeiro vem com essa ideia de que os pobres de espíritos que entrarão no reino de Deus, como ele deve ter desafiado Israel com com toda essa ideia do Sermão do Monte, com todo o sermão, como ele deve ter rompido com essas expectativas tradicionais, e como que os judeus não devem ter encarado, né, essa, essa questão do reino de Deus, né? E a gente sabe que Jesus, como que ele lidava com esses pecadores, né? Com as prostitutas, com os cobradores de impostos, que eram conhecidos pela sua desonestidade. E Jesus, ele trazia essas pessoas, ele, ele, ele representava no seu ministério uma oportunidade de exercer o perdão ali, de mostrar o perdão, né? Em vez dele reforçar essas barreiras contra esses ímpios, Jesus, ele redefiniu o amor, ele redefiniu o perdão, ele oferecia esse perdão incondicional. Então, ele demonstrava que esse reino de Deus era através de uma misericórdia sem limites, né? Então, e quando você vem o Jaime, né, ele traz esse... O sexo não, os espíritos não têm sexo, né? A gente, a gente, é, como espírita, a gente sabe que os espíritos, eles não têm sexo, né? O sexo é uma característica biológica, né? Ela é destinada, é uma característica física nossa, né? Enquanto encarnados, a gente pode ter essas inclinações afetivas,
ou tendências que refletem, às vezes, experiências anteriores ao longo de outras encarnações, né? Mas não tem sexo, né? Não tem sexo. E aí, Paulo, a gente já viu, né? Paulo, Cristo, ele vem, ele fala do reino de Deus. E aí o Paulo vem e fala de não poder ver o rei, de não herdar o reino de Deus, né? E aí a gente lembra que Paulo também já trouxe essa questão e vai trazer lá na frente do, do homem velho, do Adão. E aí a gente lembra de João, capítulo 3 versículo 3 quando ele fala, né? Amém, amém. Eu te digo que se não nascer de novo, se você não for gerado de novo, você não poderá ver o reino de Deus, né? Então a gente lembra desse Adão, desse velho homem do novo Adão do novo Adão, né? Que renasce, que vivifica do ser vivente, né? E Cristo, a gente vê Cristo como ele sendo esse, ele vem representar em Paulo como alguém que traz essa herança do céu, né? Como alguém que vem e mostra, olha, você vai herdar isso daqui, você vai herdar o céu, né? E aí a gente, quando o céu é tua herança, né? Ele vem relembrar isso, né? E aí mais lá para frente, em Coríntios 15, deixa eu pegar aqui, está assim escrito, ó. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último, Adão, tornou-se espírito, que dá a vida. Primeiro foi feito não o que é espiritual, mas o que é psíquico. O que é espiritual vem depois. O primeiro homem tirado da terra é terrestre. O segundo homem vem do céu. Então, para ampliar ainda mais essa relação do Cristo com esses irmãos lá em Corinto, Paulo ele, 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 ele já trouxe essa analogia que a gente lembra aqui para deixar os vícios para trás. Quando esse velho homem que representa o Adão, então, se você não o nascer de novo, né? Se você não, para você receber a herança do céu, você tem que nascer de novo. Então, se você não abandonar essas atitudes, todas o que está na lista, você não consegue abandonar o velho homem. Então, Cristo, ele vem representar uma nova vida, um novo Adão, a Silvia, vitória espiritual. Oi, meu querido. o que eu vejo é que assim, o que está na lista e muito mais são indicativos de que nós ainda não estamos na vibração correta. Mas imagina Jesus chegar 2000 anos atrás e falar assim, galera, é o seguinte, você é um ser eterno. Você não é eterno, é errado falar, porque é eterno a partir do momento que você é criado. Mas vamos, me ajuda no meu português aqui. Você é um ser imortal, né? E você, como ser imortal, você tem que ter uma vibração elevada. Essa vibração elevada está completamente afastada de todos os vícios que você tem na Terra. Os caras não entendiam absolutamente nada, não iam. Então, assim, naquele momento, como você falou, eu achei muito bem colocado, né?
você trouxe essa questão o homem de carne, ele tem que desaparecer. Não que a gente não vá reencarnar, mas os valores do homem material têm que ser transformados para valores espirituais. Porque daí fica mais fácil eu falar, bom, beleza, eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Porque se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou matar, não vou trair, não vou mentir. Todos os 10 mandamentos vão ser cumpridos. Mas olha o grau de dificuldade. Pense em você, eu penso sempre em mim. Hoje, eu tenho condição de amar o próximo como a mim mesmo? Não tenho. E nós passamos 2000 anos. Você imagina 2000 anos atrás? Eu acho que eu devia estar por lá, errando muito, né? E Paulo falando aquilo, eu falando, mas o que esse cara está querendo dizer com isso? Não dá, não tem condição. E outra coisa que eu queria ressaltar nesse aspecto, eu estou fazendo um estudo para uma live que vai acontecer aí em algum momento em dezembro, que é sobre o versículo de João 10:10, que diz: Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. E aí eu estava assistindo algumas palestras, umas do Haroldo Dutra, que eu quero trazer aqui esse comentário, reforçando isso, que ele diz o seguinte: Jesus está falando de uma qualidade de vida que aquele povo lá não conseguia entender. Entre saduceus e fariseus existia uma rixa, uma discussão. Os saduceus entendia, cria em Deus, mas entendia que após morrer acabava tudo. E os fariseus criam em Deus, mas entendiam que após morrer a vida de alguma forma continuava. Não sabia como, mas sabia, era diferente. E eles brigavam, se pegavam, a ponto que o saduceu foi procurar Jesus e perguntou. E Jesus respondeu para ele dizendo o seguinte: você está absolutamente errado. Ele falou assim: ó, depois que a gente morre, a gente morre mesmo? Não, está absolutamente errado. Meu Deus é um Deus dos vivos, não é um Deus dos mortos. E tudo isso para mostrar que naquela época ainda eles estavam lutando. Agora vamos parar aqui, vamos ver hoje. Quem na atualidade consegue entender isso ainda de uma forma clara? Quantas pessoas ainda não se pegam nisso? Mas será que tem vida depois da morte? Será que é? Como que é isso? São 2000 anos. Quantas encarnações todos nós já viemos, passamos, voltamos. O problema é que nós nos distraímos muito facilmente. E cada encarnação distraída é um momento que a gente perde de entrar no trilho certo, inclusive essa. Então, mais uma vez, eu gostaria de trazer esse reforço dessa ideia que Paulo estava falando nas palavras do Kardec, né, no começo do Evangelho, o ambiente de Jerusalém era de um povo primitivo. Como é que aquele povo conseguiria entender a abstração de falar de vida eterna, vida infinita, Deus? Não dá. Então, ele usou a ferramenta que estava à mão dele. E tal qual a gente vê, por exemplo, o filho cai, rala a perna na rua. O que você vai fazer? Você já vai dar ponto? Não. Primeiro você vai limpar o que está sujo. Você vai tirar caco de vidro, teia de aranha, pedaço de prego, roupa grudada. É isso que Paulo estava fazendo. Quando ele se direcionava dessa maneira, ele estava tirando essas tranqueiras todas, para que ao passar de todos esses 2000 anos que nós temos, a gente conseguisse aos pouquinhos ir melhorando o tratamento da ferida, que nós ainda não conseguimos melhorar, nós ainda estamos muitos passos atrás. Vários passos foram dados, né? Não quero oprimir ninguém com esse comentário, nem a mim mesmo, porque veja, nós estamos aqui num domingo à noite discutindo a carta de Paulo aos Coríntios. E isso tem um significado. Cada um, à sua maneira, está procurando entender o significado, como é que isso vai afetar a minha vida, como é que isso se liga ao Evangelho, como é que isso impacta na minha conduta do dia a dia. Então, isso já é uma grande conquista de todos nós aqui. Mas a gente não pode esquecer que ainda tem passos a serem dados, né? E, de novo, eu tô defendendo meu amigo Paulo aqui. Acho que ele fez o que tinha que fazer da maneira certa, do jeito correto. E não adianta trazer, acho que já foi falado isso de alguma maneira, aquela ideia de 2000 anos atrás e trazer hoje e falar assim, então, o Paulo sexista, o Paulo, ele tratou mal os homofóbicos. Era a visão da época, mudou, graças a Deus. Graças a Deus, ainda existem lugares em que os homossexuais são atirados do telhado. Infelizmente existe. Está errado. Mas quem sou eu?
no meio desse bilhão de número de pessoas para dizer que eu tenho a visão correta ou não. Essa é a minha visão que eu aplico para a minha vida, só isso. E, de novo, acho que Paulo fez certinho, né? Acho que Paulo, ele endereçou de uma maneira adequada. Não criemos nós, né? Não estou falando que a gente está fazendo isso, mas a gente está estudando e o estudo vem com isso. Não criemos nós nenhum conceito ou crítica a esse texto que tem um significado histórico, inclusive, há 2.000 anos atrás ele foi escrito, né? Era isso aí. Obrigado. Por favor, minha querida. Quer falar, Consideração. Grace? Oi, Silvia. Uma consideração aqui que realmente é algo que nós vemos muito são irmãos que abraçam, que esposam outra religião, né, outras crenças, usando justamente essa interpretação, né, esse termo para criticar, para podar mesmo a palavra um pouco mais forte, né, para realmente como uma forma de dizer não é bíblico tal comportamento. Então, isso realmente nos chama a atenção, né? O quanto um olhar bem direcionado, o quanto um sentimento bem sentido, repetindo mesmo, pode fazer diferença. E eu gosto muito, particularmente, daquele primeiro capítulo, né? Quando Jesus, no Boa Nova, quando Jesus conversa com Hanã, e o Hanã pergunta o que seria o reino de Deus, né? Que Jesus que estava ficando a vir construir. E quando Hanan pergunta o que é o reino de Deus, Jesus diz que é a construção divina no coração do homem. E é aqui onde vem, no coração do homem, não é material. E eu fico fazendo a correlação com a construção do conhecimento. O quanto muitas coisas nós necessitamos realmente internalizar, digerir, para só então vivenciar, né, na essência. Porque olha só, reencarnação. Sabemos que durante vários séculos, pessoal ali da crença católica defendia em dado momento da história, não existe mais. Então, antes era válido, passou a não ser mais. Então, já mudou, foi de um extremo a outro, né? A forma como se compreendia isso. Séculos depois, vem Kardec, a terceira revelação, novamente se descortina uma discussão em torno disso, uma discussão com uma base mais racional, uma base científica, com base na investigação, no modelo dito científico. E aí, pessoas que antes não acreditavam passam a se sentir atraídas por aquilo. Por quê? Que a semente da nossa atemporalidade, do nosso passado, estava ali, né? Adormecida. Provavelmente aqueles cristãos de bem do iniciozinho, os primeiros cristãos, ou não, mas que estavam ali em torno, né? Então, conviviam com essas ideias reencarnacionistas, semente está ali, né? O solo está propício, então o momento acontece. E algo que realmente eu penso em algumas vezes e se na próxima reencarnação eu não for espírito? Vou eu acreditar em reencarnação? Daí a importância, retomando o início da conversa, do que está semeado e brotando no coração. Então, a razão, o raciocínio também vai evoluindo. Nós acreditamos muito que, de encontro ao que Jesus disse, né, o reino de Deus, ele é construído no coração do homem. Então, a razão é uma asa, né? Mas o sentimento, a emoção é outra que vai fazer com que haja um equilíbrio e o voo, né, do ser aconteça. Era isso. Minha querida, até dei risada, mas é isso mesmo. É, a Candice Gunter, ela tem um parágrafo aqui que eu achei tão bonito. Ela vem falar assim: pois nos permite sondar a intenção de Paulo e buscar o espírito da letra, em detrimento de equívocos e interpretações e traduções,
Ao estudarmos o Evangelho, precisamos estar abertos a novos aprendizados e não tentar encaixar nele o que já pensamos e acreditamos. Ele existe para nos ensinar, não para corroborar nossas ideias, muitas vezes repletas de preconceitos e desamor. E aí para finalizar, que já estamos no nosso horário, eu pensando um pouco nessas pessoas que ainda estão presas àquelas listas, né? E aí a leitura de início, quando Emmanuel ele fala que do homem que vive, respira e age segundo a carne, que os conflitos atormentam o coração por tempo indeterminado, e ele fala que a hora renovadora soará sempre. Então, a gente pensa, né, que essa questão de não herdar o reino do céu, ela leva, ela leva a uma existência vazia, cheia de sofrimentos. A vida nos leva a escolhas diárias, né? Entre seguir os impulsos da carne, seguir os impulsos materiais ou os caminhos da vida, né? Os caminhos do espírito, diariamente. Então, quando Paulo e Emmanuel vêm falar sobre esse viver segundo a carne, eles vêm nos alertar sobre esses riscos de permitir que os desejos, esses desejos efêmeros, tomem conta de nossa existência, né? E viver com apego, viver com apego a esses prazeres materiais, às ambições desmedidas, satisfações egoísticas, é como a gente caminhar num deserto onde a gente nunca encontra água que sacia a nossa sede, né? A gente está lá andando, 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 e essa sede da alma, essa sede do espírito nunca se sacia, né? E a verdadeira alegria, a verdadeira liberdade não está em a gente acumular posses ou na busca de prazeres instantâneos, mas a gente aprender a transformar a nossa vida num reflexo de amor, de disciplina, de servir a gente conseguir controlar esses desejos, esses conflitos que nos separa de Deus, né? E a gente é chamado a transcender, a reconhecer a reconhecer esse caminho, em cultivar virtudes como o perdão, como o serviço, o sacrifício pelo bem, o amor ao nosso irmão. Cada vez que a gente escolhe amar em vez de, em vez da ganância, em vez do egoísmo, acho que a luz se dissolve às sombras de uma existência vazia e transforma a nossa existência num crescimento. Alguém tem alguma consideração final?
Alguém quer fazer a nossa prece? Eu estou aqui com o caderninho do meu pai. A Graça já teve o. Caderninho é um tesouro. É, e ele tem bastante poesias. Deixa eu abrir uma aqui. Ai, tem umas fortes aqui na dor da despedida, para a mãe dele. Tem umas. Eu vi uma aqui, sabedoria, tem sobre Mateus. Sabedoria. Sabedoria. Eu vou ler como encerramento. João de Barro é o símbolo do saber. Com barro, capim, amor, faz seu ninho. Exemplo para o mundo olhar e crer. Deus da ciência, até para um passarinho. O sábio aprecia a verde folhagem. É o que aspira o perfume de uma flor. Faz o deserto parecer paisagem, que muda onde haja ódio, paz e amor. Sabedoria é sentir a beleza, fazer da tempestade bonança, viver em contato com a natureza, ter sempre a ingenuidade da criança. O saber já vinha dos infinitos, era a palavra brotando nos lábios. O pior sábio só está perto dos ricos. O maior rico está perto dos sábios. Que assim seja. Que a gente possa ter uma ótima semana, de muita paz, de muita luz, de muita boa disposição. E lembrando que domingo que vem nós não teremos encontro, então aproveitem para assistir uma live, alguma gravação, algum estudo. Já me coloca uma gravação sua, uma live sua para a gente assistir. Se me permitirem, coloco sim. Por favor, divulgue as suas lives para a gente assistir. Ótima Por favor. ideia. É, Eu vou botar. Ainda hoje, o pessoal do canal Renovando Consciências criou uma playlist com os 3 livros da Joana. Estou indo para o quarto. que Eu vou legal. pôr o link, aí vocês escolhem. E por favor, né, só levem em consideração que este apresentador de livro tem muita coisa para aprender aí. Eu tenho vergonha, mas vamos lá. Todos nós somos Obrigado. aprendizes. Legal.